O reino de Deus, a glória de Deus, a imago Dei, a imagem do próprio Deus. No Novo Testamento, Jesus ecoa essa ideia, mas é um mistério revelado pelo apóstolo Paulo, que o relacionamento conjugal serve para o mundo como cartão de visita, como sombra, como figura, ou, de novo, como espelho de quanto Jesus apaixonado é pela sua noiva, a igreja. Então, quando tratamos de família, começando com o casamento, nós pisamos em terra santa para Deus. Mas tem uma segunda pergunta na sequência, que queremos responder hoje pela manhã, e a pergunta é: para que a família existe? Muito bonito o fato de que a nossa família pode mostrar para o mundo um pouco de quem Deus é, mas será que a família é abençoada só para curtir a bênção? Será que nós simplesmente engordamos-nos com a bênção? Será que somos represas, angariamos bênçãos só para nós? Desde o início, Gênesis capítulo 1, a visão de Deus pela família foi outra. Quando eu cheguei no Brasil para ficar, em 1987, me encantei com uma tradição que eu imagino que muitos de vocês têm ou tiveram, de pedir a bênção. Pensa, pai. Pensa, mãe. Eu achei bonito, nunca tinha visto isso nos Estados Unidos, é uma forma de honrar os nossos pais, os nossos avós e nos submetermos, no certo sentido, debaixo deles para receber a bênção. Mas a pergunta que eu faço: por quê? Para que pedir bênção? Todo mundo quer ser abençoado. Abençoa-nos, Senhor. Muitas vezes os livros nossos, quando faço uma dedicatória, eu falo que Deus abençoe a sua família, seu casamento, seu lar, seus filhos, alguma coisa. Bonito isso. Mas para quê? Por quê? Hoje em dia não posso divulgar muito os filmes da Disney, porque infelizmente tem muito do mundo trans, LGBTQ e tudo mais inserido. Mas um tempo atrás, alguns de vocês talvez assistiram o filme que me encantou, chamado Encanto. Eu assisti junto com meus netos. É sempre bom filtrar, avaliar junto com as crianças essas coisas. Eu não vou dar um spoiler para estragar vocês que depois dessa aula gostariam talvez de assistir, mas no filme Encanto, a família Madrigal encontra-se na Colômbia, fugindo do narcotráfico, e os traficantes assolando, perseguindo, a família fugindo para salvar suas vidas. O marido, o pai, enfrenta os narcotraficantes para dar tempo para sua família fugir, mas no processo ele morre. O filme não é sobre isso, então fique tranquilo. Só que a família Madrigal encontra-se numa aldeia escondida entre as montanhas da Colômbia. E lá algo mágico acontece. Cada membro da família recebe um dom especial. Há muitos paralelos com a vida cristã. Uma capacidade especial para abençoar outros. Também tem muitos paralelos com a fé cristã e os dons espirituais. Só que no decorrer do filme, um membro da família, na hora de receber no seu aniversário seu dom, aparentemente não recebe nada. Eu não vou contar o resto do filme agora, pelo menos, mas eu recomendo, à luz do que nós falaremos aqui, assistir
se só para recapitular essa mensagem. A família é abençoada não para angariar a bênção, para represar a bênção, não para engordar espiritual, material, física ou outra mente, mas sim para abençoar outros. Esse tema nós encontramos de uma forma mais genérica no Salmo 67. Convido você a abrir Salmo 67 para ver isso. Como nós já vimos com alguns ontem à noite, Salmo 67, Deus junta as ideias de família e missões desde Gênesis capítulo 1. São dois temas que batem forte, porque Deus quer usar a família para alcançar as nações, claro que também a família de Deus, que é a igreja. Salmo 67 é um salmo missionário que mostra para todos, não é só casais, pais, filhos, avós, netos, qualquer um. Nós desejamos a bênção não para gastar em nós mesmos, mas para abençoar outros, como a família Madrigal. Esse salmo aí está em forma de sanduíche. Não é o nosso texto principal hoje, nós veremos vários textos, mas notem que o salmo começa e termina com a ideia de bênção. No início, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Essa é uma forma da bênção araônica de número 6, de pedir o rosto sorridente de Deus. Todos nós temos o rosto sorridente e o rosto bicudo, que parece que nós fomos batizados em suco de limão. Seus filhos sabem disso. Aquele rosto do papai, sim. E aquele rosto, não. Nem arrisca. O salmista pede a bênção de Deus. E o salmo termina, olha o outro pão desse sanduíche. Versículo 6. A terra deu seu fruto. Deus, o nosso Deus, nos abençoou. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Começa e termina com a bênção e o pedido de bênção. Mas e o recheio desse sanduíche? Essa é a nossa mensagem. Vocês vão me ajudar na leitura projetada aqui. E cada vez que eu chego nesse recheio, num termo que descreve o desejo divino da bênção alcançar os confins da terra, vocês vão contar em voz alta. Eu vou ajudar no início. Eu falo, seu caminho na terra, vocês vão gritar, Vamos ver quantas vezes esse pequeno salmo, no seu recheio, enfatiza que nós somos abençoados para abençoar outros. Ok? Entenderam? Vamos lá. Que Deus se compadeça de nós e nos abençoe, faça resplandecer seu rosto sobre nós, para que se conheçam o seu caminho na terra. Esse grupo é demais, fantástico. E sua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Alegrem-se e regozijem-se as nações. Pois julgas os povos com equidade, guia as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. A terra tem produzido o seu fruto. Deus, nosso Deus, tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado. E todos os confins da terra o temerão. 12 vezes, em poucos versículos. Queremos a bênção. Bença, pai, bença, mãe. Para quê? Para sermos uma bênção para outros. Essa vida cristã em nós. Eu não sou capaz de viver a vida cristã. Não sou. Porque é a vida de Cristo. Ele quer viver a vida dele, através de mim. A natureza humana é egoísta, egocêntrica. Eu quero o que eu quero, quando eu quero. Mas
na conversão, tudo isso é totalmente transformado para viver uma vida para abençoar a você, e você, e vocês. Não é mais sobre mim. O cristão, mais de qualquer pessoa, tem razão de acordar na segunda-feira, arrastar seu corpo para tomar banho, um rápido café, enfrentar trânsito, fretado, ir para o serviço, trabalhar duro, porque você não está fazendo para si. Estamos fazendo isso para abençoar. A pergunta então que eu faço, eu sempre faço com a minha família. A minha família é uma bênção. Estou criando meus filhos para ser uma bênção? O meu casamento é uma bênção? Uso meus recursos para abençoar outros? Para os jovens namorados e noivos, o seu relacionamento é só vocês agora, reclusos, afastados, ou o seu relacionamento aumenta seu alcance de bênção para outros? Trabalhamos um pouco essa ideia com os jovens na sexta-feira. Esse tema agora de forma mais específica, nós vemos várias vezes. Não vou voltar para Gênesis 1, 27 e 28, trabalhamos ontem à noite, mas o tema começa. Deus criou o casal à sua imagem, a imagem de Deus, e logo em seguida o texto diz, e Deus os abençoou, e lhes disse, efetivamente, sei uma bênção. Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, usar o seu relacionamento como casal para abençoar, espalhar o meu reino, família, missões, missões, família. Logo depois, olha em Gênesis capítulo 9, depois do dilúvio, o pecado alastrou-se, contaminou a terra toda, mas o tema continua. Gênesis 9, versículo 1, Noé e família fora da arca, abençoou, nosso tema, Deus, a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sei tu uma bênção. Mas o texto que isso é escancarado é Gênesis 12, bem conhecido, chamado de Abraão, versículos 1 a 3. Só vire algumas páginas na sua Bíblia, Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, que bênção, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, mas olha o que vem depois, o que diz? Sei tu uma, o quê? Bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Família, missões, missões, família. Através de Abraão, através de Davi, através de José e Maria, nasceu Jesus, a bênção. O Deus encarnado, que veio para nos abençoar, não para ser servido. O próprio Filho de Deus desceu, de onde ele tinha toda a bênção, para partilhar essa bênção conosco. Agora temos que tomar cuidado, porque seria muito fácil com essa conferência da família, tudo que nós estamos falando, pensar que a família é tudo. Não é tudo. A família é uma ferramenta, entre outras. Equilíbrio, sabendo que Deus dá grande prioridade à família, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, mas a família é um meio, uma bênção, para se alcançar o fim de abençoar a terra. Então, o desafio,
Sua família é uma bênção, seu namoro, noivado, avisa abençoar outros, seu casamento é uma bênção, seus filhos são uma bênção, você é uma bênção para seus pais e avós, sua família tem um plano para abençoar outros. Ou simplesmente empurramos a vida com a barriga, e desprezamos e menosprezamos e desperdiçamos essa ferramenta que Deus coloca. Agora, irmãos, você sabe, em nós mesmos, nós não somos capazes disso. É só por Jesus. A vida outrocêntrica de Jesus é a vida de Jesus. Cabe a nós dependermos dEle, nos humilharmos diante dEle, clamarmos a Ele: ó Jesus, me abençoe, para que eu abençoe outros. Eu quero trabalhar com vocês 4 ângulos dessa questão, à luz das Escrituras. Uma sobrevoada, de novo, da Bíblia. Eu vou ser muito rápido nos primeiros 2, porque na mensagem hoje de manhã, irmãos, preparem-se, que nós vamos falar só sobre a mulher como uma bênção na vida da sua família e principalmente com seu marido. À noite, prepare-se, homens, que nós vamos pegar o mesmo texto, Efésios capítulo 5 e outros, e trabalhar como o homem abençoa a família e especialmente a sua esposa. Mas hoje eu quero trabalhar alguns outros textos do marido que abençoa a esposa e a família, e o mundo. A esposa, da mesma forma. Pais e filhos, filhos e pais. E eu quero fechar falando até mesmo o que a Bíblia diz, como os avós abençoam os netos. E os netos, os avós, porque Deus fala sobre tudo isso. Primeiro lugar, e desculpa correr aqui, mas eu quero dar todo o tempo possível para o pregador do culto da manhã. O homem abençoado para ser uma bênção. Esse texto é desconhecido. Eu tirei os outros textos que eu vou trabalhar hoje à noite, para abreviar um pouco aqui. Olha esse texto de Deuteronômio 24, poucos conhecem esse texto. Eu não sei se tem recém-casados aqui, alguém com menos de 1 ano de casado? Aqui na sala, opa, vejo aquela mão, Deus te abençoe, muito bom. Alguns noivos aqui, entre nós. Bom, o texto é para todos nós. Olha o que diz, Deuteronômio 24, 5, para o homem. Homem recém-casado não sairá à guerra, opa, bênção. Nem se lhe imporá qualquer encargo. Mais uma. Por 1 ano ficará livre em casa, sendo servido pela sua esposa, com café da manhã na cama, com carinho o tempo todo. Não. Tem uma descrição de tarefas desse cara. Por 1 ano, ele não fica à toa. E entenda bem, não é que ele deixa de trabalhar. A ideia não ser ativista, não abraçar o mundo, não trabalhar 2, 3, 4 empregos para pagar a festa do seu casamento. A sua descrição, estabelecer um fundamento sólido, não para 1 ano, mas para o resto da vida. A ideia não é dar para sua esposa 1 ano e ela te dá 69. Esse é um ótimo negócio, quem não faz isso? Não. Sabe o que é triste? O contexto desse versículo, nos versículos 1 a 4 de Deuteronômio 24, regulamentam divórcio em Israel. Esse é o texto que os fariseus trataram em termos da dureza do coração do homem, que ficava com uma mulher, casou-se com ela, cansava dela, ficava com outra. Não, acho que a primeira era melhor, vai embora. Era prostituição legalizada em Israel. E Deus fala: pare com isso, você não trata a minha princesa desse jeito. Ele estabelece limites, mas ele dá um remédio. Ele diz: cara, o seu primeiro ano agora, desculpa, vou pegar no teu pé. Você vai estabelecer hábitos outrocêntricos, você vai aprender a não ser tão egocêntrico como nós, como solteiros, muitas vezes nós somos. Você vai aprender a promover a felicidade. E ela diz, amém, falou.
O homem abençoa a sua esposa desde o primeiro ano. Outros textos interessantes, 1 Pedro 3,7 é clássico, quando diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, esteja presente com sua família. Os códigos domésticos da época do primeiro século, o homem marcava presença, de fato, ele usava o ventre da esposa para gerar filhos legítimos, mas o prazer mesmo, a vida dele estava na praça. Pedro diz: não vai ser assim. Você vai ser efetivamente presente em todos os sentidos. Você vai honrar, considerar sua mulher a parte mais frágil. Você vai exaltá-la, dignificá-la, tratá-la como vaso ornamental. E se você não fizer isso, cara, eu não quero nem ouvir a tua voz. Suas orações vão bater no teto e voltar, porque essa é a minha princesa, e você não a trata desse jeito. Honre-a. O homem é abençoado para ser uma bênção. Mas essa bênção estende-se até os confins da terra. Vamos ler juntos o texto de Salmo 128, que é um dos salmos do lar. E notem os círculos concêntricos de bênção do homem que teme a Deus. Ok? Vamos ler juntos o que está projetado aqui. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos. A paz esteja sobre Israel. Se você observou nesse texto, o homem abençoado, inevitavelmente, pela vida de Cristo, outrocêntrica nele, emana bênção. A esposa realizadíssima, ele promove tudo para que ela possa florescer, frutificar, impactar vidas. Estende para seus filhos abençoados. Oliveira, a oliveira é uma árvore longeva e que produz fruto por mais de 100 anos. Eu quero isso, quero que os meus filhos vão muito mais longe do que eu. Ele fala dos filhos. A bênção transborda para os netos também. Ele fala da cidade Sião, Jerusalém. Ele fala do país Israel, e por que não dizer o mundo? Isso me dá motivo de viver, mesmo na simplicidade da minha vida. Então, homens, além da dose que nós receberemos hoje à noite, sobre o pastoreio, a proteção da sua família à luz de Efésios 5, talvez algumas perguntas para nós. Você promove a alegria da sua esposa? É um dos alvos principais da sua vida. Nós não podemos nos responsabilizar pela felicidade, e não casamos por esse motivo, mas para glorificar a Deus. Mas nós glorificamos a Deus pela vida outrocêntrica de Jesus, em que nós ativamente promovemos. Claro, vai ter momentos difíceis, de sofrimento, alguns dias do mês para ela também. Você não pode resolver tudo isso. Talvez mamãe faleceu e vai passar por um período de dificuldade, uma depressão pós-parto. Essas coisas acontecem, mas na medida do possível. Eu sou promotor da alegria da minha esposa. É pena que a minha esposa não está aqui, porque ela seria a primeira a pular e dizer: eu sou a mulher mais feliz do mundo. Ainda bem que ela ficou em casa. Você protege a sua família hoje nesse mundo unissex, LGBT, trans e tudo mais. Homens não são mais homens.
Deus nos fez como cavalheiros protetores. Não tem mais herói nos filmes, só heroínas e homens bananas. Nós somos protetores. Você pastoreia o seu rebanho. Vamos falar mais sobre isso depois. Presente em sua família. Sua vida tem sido uma bênção em círculos maiores na igreja? No mundo? Como homem eu digo, é só por Jesus. Mas eu quero isso. Eu quero ser uma bênção. Você também? Ufa. Agora melhor, vamos falar para as mulheres um pouquinho. Mas Deus abençoa a mulher para que a vida de Cristo emane da vida dela para abençoar outros. Olha esses textos que eu acho fantásticos, só do livro de Provérbios. Eu vou pedir às mulheres lerem, ok? Eu falo a referência e vocês juntas vão ler. Provérbios 12:4. 18:22. E acha uma esposa, acha bem, e alcançou a benevolência, favor do Senhor. 19:14. A casa e os bens vêm com herança dos pais, mas o Senhor, a esposa prudente. Esse último eu gosto muito. Receber uma herança de Bill Gates, Steve Jobs, deve ser uma coisa fantástica. Eu já recebi herança de um tio, tia que faleceram, e do meu pai. E foi uma bênção. É triste porque alguém querido faleceu, mas usamos aquela herança para abençoar nossos filhos, uma viagem da família, uma reunião familiar, foi muito especial. Mas esse texto diz que a herança que vem do Senhor é a esposa. Homens, nós somos abençoadíssimos. Olhando para a cara feia de alguns de vocês, é um milagre que você conhece uma esposa tão bonita, abençoada. A questão é, mulheres, você tem sido como a herança do Senhor? Olha como o poema acróstico de A a Z da mulher sábia, que é uma personificação de sabedoria, descreve a bênção dessa mulher na vida do marido. Diz isso: o coração do seu marido confia nela. Deixa eu contar um detalhe que muitos não sabem, que eu saiba. Esse é o único texto da palavra de Deus que recomenda uma pessoa confiar em outra pessoa. Sempre nas escrituras é vetado, condenado, confiar no braço da carne, com exceção da esposa, porque ela é auxiliadora idônea, alguém como Deus, colocado ao lado do homem, para ampará-lo, socorrê-lo, encorajá-lo. E essa esposa é herança, virtuosa e sábia, o homem pode confiar nela, e Deus recomenda isso, é bênção, ela é uma bênção, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ele acorda pensando, como eu posso agradar? Vocês são casados, né? Ah, ainda bem, que estava muito juntinho aqui, né? Ele acorda pensando, como eu posso tornar a minha esposa a mais feliz do mundo? E ela pensa, como eu posso fazer-lhe bem todos os dias da minha vida? Essa vida de Cristo no casamento. Seu marido estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra, ela o abençoa de tal forma que ele pode exercer ministério de liderança na igreja, na comunidade. Mas notem no mesmo texto, como ela é uma bênção que nem o homem, de Salmo 128, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Interessante. Ela faz ação social, nós veremos isso, ela ajuda, como Dorcas no livro de Atos, mas primeiro a ação social começa em casa. Ela cuida dos seus, porque se alguém não fizer isso, é pior que o incrédulo, do bem e melhor.
Mas ela ainda abençoa outros. 1 Timóteo diz, ela será salva, preservada através da sua missão de abençoar os filhos de mãe. Tito diz que ela abençoa a casa e outras casas, quando a mulher mais velha investe nas mais jovens. Uma preocupação muito grande que eu tenho é a proliferação de influenciadoras do nosso mundo, de 27 anos de idade, que talvez tenham uma criança de 6 meses, que estão doutrinando todas as outras mulheres contra a palavra de Deus, e não têm credibilidade, não conhecem a Deus nem a palavra. Pare de fazer isso. Procure mulheres, Tito 2, com filhos criados, que são uma bênção. Ela faz isso. Ainda à noite ela se levanta, dá mantimento à sua casa, tarefas, ela atende ao bom andamento da sua casa, ela abençoa o seu lar. Mas por fim, ela abençoa a comunidade, começando com a família de Deus. Esse mesmo provérbio diz, ela abre a mão ao aflito, e ainda a estende ao necessitado. Então, de novo, os círculos concêntricos: abençoa o marido, os filhos e a casa, as irmãs e os irmãos da igreja, e pessoas carentes da comunidade. Não é nada fácil. Só por Jesus. Mulher, você é motivo de alegria e refrigério para o seu marido. Abençoa seu marido, seus filhos, como a prioridade da sua vida. Tito 2 é interessante, porque da lista de coisas que as mais velhas ensinam às mais novas, as primeiras são: ensina às jovens como amar seus maridos, como amar seus filhos, como cuidar do seu lar. Os contratos, as vendas, os negócios vêm depois. A mulher de Provérbios 31, ela é uma bênção econômica na sua família, mas começa em casa. Ela não sacrifica no altar dos contratos da empresa a alma do seu marido, dos seus filhos. Ela cuida primeiro disso, o resto é lucro. Mas Deus nunca vai cobrar de vocês quantos contratos você fechou, mas o quanto você investiu, quanto você abençoou esses. Você tem abençoado as pessoas necessitadas ao seu redor, primeiro na igreja, depois na comunidade? Terceiro lugar, e desculpa usar fotos da minha própria família, me faz bem ver esse é o meu primogênito com a família. Os pais e os filhos são mutuamente abençoados para abençoar uns aos outros. Salmo 112 é o paralelo de Provérbios 31. Talvez você não sabia disso. Provérbios 31, a mulher virtuosa, é um poema acróstico na língua hebraica de A a Z sobre a mulher virtuosa. Salmo 112 é um poema acróstico em 22 linhas, não versículos, mas linhas, do homem virtuoso. Interessante que diz, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, como a mulher virtuosa no final do texto. Se comprais dos seus mandamentos, é como nós manifestamos o temor ao Senhor. Mas olha os benefícios disso: a sua descendência será poderosa na terra. O alvo de todo bom pai, boa mãe, é que os filhos vão mais longe de nós. Salmo 127 diz que os filhos são que nem flechas que nós atiramos para o mundo, que nós mesmos não conheceremos. É o legado. É como nós vamos continuar abençoando deitados no cemitério. Os filhos serão uma bênção. A sua descendência será poderosa, será abençoada, a geração dos justos será tida em memória eterna. Eu gosto muito de Provérbios 14, 26, quando assino
os livros Homem Nota 10 e Homens Mais Parecidos com Jesus, eu sempre coloco o versículo Provérbios 14, 26. Vamos ler juntos os dois versículos aqui. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 14, 26 e 27. Criamos um porto seguro para os nossos filhos quando andamos com Deus, à luz da sua palavra, tomando decisões acertadas e não batendo cabeça nas paredes invisíveis desse mundo como Deus criou. Ele revela tudo isso para nós pela lanterna da sua palavra. Efésios 6 diz a mesma coisa, só que fala especificamente para os pais. A palavra usada aqui, pateres, normalmente se refere ao homem como o responsável pelo andamento do lar. Vocês pais não provoquem os seus filhos a ira, mas criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Salmo 127 foi o tema do nosso casamento e descreve filhos como bênção. Hoje filhos são tidos como praga em nosso mundo. Melhor não tê-los. Mas diz assim o texto, herança do Senhor são os filhos. Ele falou que a esposa é a herança do marido. Agora, segundo o texto que fala, os seus filhos são sua herança do Senhor. Quem não queria herança? Eu quero. O fruto do ventre, seu galardão, prêmio. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz ou abençoado o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Não somente os pais são abençoados para abençoar os filhos, mas os filhos, todos nós aqui, eu posso profetizar que todos aqui têm pais. Nem todos, como o meu caso, têm pais vivos ainda, mas como filhos que têm pais, precisamos refletir. O filho sábio, tomar decisões acertadas, alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza da sua mãe. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. 1 Timóteo fala até das viúvas e como os netos podem atuar. Se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar, cuidar dos seus progenitores. Isto é aceitável diante de Deus. É um grande ministério de bênção. Os pais abençoam os filhos e os netos abençoam os pais e avós. Efésios 6, obedecer e honrar aos nossos pais. 1 Timóteo, honrar as viúvas, cuidando delas. O desafio para nós como pais, vocês são intencionais, essa palavra é chave. Quem sabe outra época nós podemos ministrar uma série de estudos sobre pais e filhos, mas a palavra-chave é intencionalidade, não empurrar com a barriga, abençoar os seus filhos pela palavra de Deus. Você banha seus filhos na palavra, disciplina também, palavrão em nossos dias, seus filhos, para que reconheçam a miséria do seu coração, e agora você aponta para Cristo Jesus. Essa é a nossa tarefa como pais. Mas como filhos, será que temos nos esforçado para ser realmente motivo de alegria para os nossos pais? Respeitando e honrando, buscando conselho, mesmo para os casados, não tem que mais obedecer, honrar sim. Mas uma das maneiras, mesmo com pais que não conhecem o Senhor, podemos consultá-los. O que o Senhor acha sobre isso? Não tem que seguir o conselho. Espero que isso não os ofenda. Mas podemos honrá-los assim.
Tomam decisões, cuidam dos pais e avós, tomam decisões sábias que alegram os pais. Esse é o nosso alvo. É a vida outrocêntrica de Jesus em nós. Só falta um. E eu prometi para vocês, então vamos completar. Demorou um pouco como pastor, que a tendência nossa é sempre pregar e ensinar para pessoas da nossa faixa etária, nosso estado civil, quantos filhos nós temos, mas a exposição da palavra de Deus tem que ter uma abrangência para todos. Eu não me lembro, antes de me tornar um avô, 14 anos atrás, de ter ministrado sobre avós nas Escrituras. Mas como sempre, quando entramos numa nova fase, eu pesquiso na palavra de Deus para o norte. O fruto disso foi o livro Legado dos Avós, que eu escrevi com a minha sogra, pasmem, que ela investiu muito nos netos através de um tal de Dia da Vovó. Não são muitos textos, mas Deus fala. Certa vez alguém disse que netos são o galardão dado por Deus por você não ter matado seus próprios filhos. Mas também representam uma segunda chance. Talvez você veio a Jesus mais tarde na vida, não conseguiu praticar muita coisa da palavra de Deus na vida dos seus filhos, errou, todos nós erramos, mas Deus tem netos, debaixo da autoridade dos pais, mas para investir quando você está com eles, e mesmo longe deles. Esses são alguns dos meus netos, com a camisa da seleção brasileira que a minha filha deu para todos os sobrinhos alguns anos atrás, até número 18 aqui, nasceu fora de tempo a pequena Joana, número 19, mas ela também ganhou a seleção, a camisa da seleção. É pena que número 20 nasceu e não tinha mais camisa para ele, foi depois da Copa e nós esperávamos que teria 6 estrelas só para ele. Mas ainda serve, acho que ele vai receber dos irmãos mais velhos, como é uma bênção. E a Bíblia diz isso, já vimos um texto. A bênção tripla de ter netos. Vejas os filhos de teus filhos. Primeiro você casou-se e teve filhos, seus filhos ou filhas casaram-se e tiveram filhos, e você viveu o suficiente para ver netos. Não é que Deus condena outros, mas não é para todos isso. E você tem oportunidade de continuar investindo nesse legado. Alguns versículos eu vou terminar com algo prático para todos. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Ele não pula os filhos. A ideia, a bênção de Deus na sua vida é guardada para poder continuar abençoando. Meus sogros, e nós vamos fazer isso se Deus permitir, usaram sua aposentadoria, chamado Social Security nos Estados Unidos, ganhava um pouco a vida toda, mas no final você começa a receber, como no Brasil, INS é outra coisa, ainda tinha o salário, eles usavam tudo aquilo para levar cada neto, em pequenos grupos, eles têm 20, numa viagem especial de uma semana, no caso de alguns, foi uma viagem missionária até aldeias das tribos Yanomami, com amigos missionários. Para outros foi uma viagem para Guatemala, onde meu sogro foi criado, seus pais foram os primeiros missionários a levar o evangelho. Hoje tem uma igreja de 2.000 pessoas naquele lugar. Meus netos viram isso. Eu quero fazer isso com meus também. Coroa dos velhos, ou talvez coroa dos coroas, podemos dizer, são os filhos dos filhos. Uma coisa que fazemos nas férias é sair e tomar um café junto com os nossos netos em pequenos grupos, para ouvi-los, para abençoá-los, para aconselhá-los. A glória dos filhos são os pais. Interessante que Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, primeiro recebeu o investimento da vozinha Eunice, da mamãe Lloyd. Pela recordação, Paulo diz que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que habitou primeiro em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice.
casada aparentemente com descrente, um jugo desigual, mas mamãe e vozinha salvaram a vida de Timóteo. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem? Não era Paulo, porque ele diz de quem o aprendeste desde a infância. Paulo não conhecia Timóteo, ele está falando da vozinha, o investimento da palavra que gerou fruto. No livro O Legado dos Avós, a minha sogra acrescentou 101 ideias criativas para o dia da vovó. Ela começou isso mais de 35 anos atrás, que era uma tarde que ela arrebanhava os netos que moravam perto para dar um descanso, um alívio para as mães. Inclusive a minha esposa, nós tivemos os primeiros netos dela. Hoje a minha esposa faz isso de 3 maneiras diferentes. Na quinta-feira à tarde é dia da vovó, então os netos congregam em casa, são 7 que têm idade suficiente, de 7 anos para cima. Nós almoçamos juntos, eles limpam a mesa, lavam a louça, depois a minha esposa lava tudo de novo, pelo fato de que não é tão bem feito. Tem um tempo em que eu leio o devocional, eu uso o livro Mapa do Tesouro, devocionais em provérbios com eles. Depois eles têm um tempo de pedidos de oração e respostas, congregados juntos, a leitura de algum livro, brincadeiras, projetos manuais, algumas coisas que estão no próprio livro. E no final da tarde, depois do serviço, eu me junto a eles e nós jogamos futebol americano, brasileiro, mas principalmente beisebol, e acaba sendo uma festa no quintal da bisavó e do bisavô. É o ponto alto da semana, ver toda essa criançada, e convidamos outros para fazer junto conosco. O desafio para os avós: você tem aproveitado essas oportunidades? O que a minha esposa faz na segunda-feira, quando nós estamos em casa, é ligar para os netos que moram em outro continente. Ela faz a mesma coisa, lê, ora, compartilho 1 hora juntos no FaceTime. Netos também têm a responsabilidade de honrar os avós, dando-lhes motivos de gratidão a Deus, só por Jesus. Bença, pai. Bença, mãe. Bença, avô. Bença, avó. Mas filho, neto, para quê? Para ser uma bênção na vida de outros. No filme Encanto, infelizmente a família Madrigal esqueceu disso. E chega ao ponto em que ter uma bênção, ser abençoado, era mais importante do que abençoar. E de repente, seu mundo começa a desabar, até lembrar que a bênção é para abençoar. Eu falo para todos aqui, talvez de uma forma mais profunda do que antes, que Deus os abençoe. Amém. Para ser uma bênção. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoe-nos, Senhor, para que os confins da terra, a partir do nosso lar, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos netos, nossa igreja, a família de Deus, nossa comunidade, nosso país, esse mundo seja abençoado por Ti. Amém. Que Deus abençoe, um bom culto.